Ação imediata de volta e chegou a hora de esclarecer a sua dúvida. Você aí de casa que ligou para a gente, mandou a sua pergunta. Já estou aqui ao lado do advogado e também diretor do curso de Direito do Claretiano Faculdade, Dr. Euclides Jutkowski, que está aqui com a gente. Muito boa tarde, muito obrigada pela sua presença. Boa tarde, Janaína. Boa tarde a todos aí que estão assistindo nós aí nessa sexta-feira. Bom, nós vamos começar falando de um assunto muito importante e o pior é que muita gente não sabe, né, doutor? Relacionado à poupança. Quem tinha a poupança em 1989, quem tinha essa caderneta de poupança em 1989, parece que tem aí uma diferença para receber, é isso mesmo, doutor? Sim, sim. Janaína, é o seguinte, nós tínhamos uma regra para correção de poupança e essa regra ela foi alterada de uma hora para outra e no mês de janeiro de 89 as instituições financeiras acabaram não fazendo crédito de acordo com o índice de inflação, fizeram um crédito muito menor do que os poupadores tinham direito. E nós tivemos um órgão, uma associação de defesa dos consumidores, que impetrou uma ação civil pública. Essa ação civil pública já transitou em julgado e são, nas maiorias dos bancos, o antigo Banco Finasa, que hoje o Bradesco comprou, a nossa Caixa, o nosso banco, que hoje é o Banco do Brasil, que está com ela. Tem outros bancos também aí, se não me engano, a Caixa Econômica Federal, que já foram condenados, eles vão ter que pagar essa diferença. Basta apenas o consumidor, né, o cliente, provar, né, através de extrato bancário que ele tinha a poupança naquela época e entrar com uma execução desse valor para receber. Isso não é divulgado, mesmo porque não há interesse dos bancos, né, de divulgar isso, está na imprensa, porque você imagine quantos poupadores aí têm o direito e não está sabendo. Né? E por que só agora que sai isso, doutor? Essa resolução? Não, é que na verdade faz mais ou menos 1 ano e meio que saiu o trânsito em julgado dessa ação. Alguns poupadores entraram com ações individuais, essas ações, tem algumas delas que está agora, foi para o STF, que o STF está para julgar essas ações, mas foram ações individuais. Essa ação civil pública, ela é interessante, Janaína, porque o resultado dela, ela vale para todos, né, independentemente das pessoas entrarem com a ação. Então, aquelas pessoas que já entraram com a ação e têm ação, é o caso, talvez, né, precisa verificar cada caso, né, consultar até o próprio advogado, mas se não é caso de desistir daquela ação, né, e entrar com uma execução, não, entrar, porque essas ações civis, elas já estão transitadas, julgadas, estão em fase de liquidação. Então o que tem que ser feito? O que o advogado tem que fazer? Ele tem que pegar o extrato daquela época, geralmente o poupador não tem, né? Então ele tem que requerer para o banco é obrigado a fornecer esse extrato, ele não pode se negar a fornecer. Os bancos disponibilizam até no site os formulários para pedir extrato e extratos de poupança e conta corrente, faz a solicitação desse extrato, leva esse extrato para o advogado vai ter condição de fazer o cálculo, apurar a diferença e entrar no processo só para informar o valor. Aí o banco vai ser intimado para fazer o pagamento disso, através de um depósito judicial. É um procedimento rápido, simples, e eu creio que em meses, né, o poupador acaba recebendo. Agora, como você falou, como que saiu agora? É que a decisão é recente, né? E isso não se propaga, não tem nem o porquê de se ficar o banco aí divulgando isso daí, porque é um débito que ele vai ter que acertar. Deve ter muito dinheiro também para ser devolvido, né, doutor? Agora é o seguinte, do trânsito em julgado, que já correu 1 mês e meio, esses poupadores vão ter um prazo aí de 5 anos. Então o banco está também contando com muitos aí que vão acabar não correndo atrás do recurso, e o banco vai acabar deixando de pagar esses recursos aí, esse dinheiro, né? Então é um alerta para todos que tinham poupança, né, em 1989, dirigir até o banco que ele tinha poupança, pedir o extrato, né, e com esse extrato em mão, procurar um advogado, né, e fazer esse pedido aí nessa ação civil. Essa ação civil ela está tramitando em São Paulo, na 6ª Vara da Fazenda Pública lá da capital. Tá certo, então é uma boa orientação para você aí de casa que teve aí essa caderneta de poupança no ano de 1989 e de repente não estava nem sabendo disso
Tá aí, então, a orientação do doutor para o procedimento que você deve seguir. Então, não pode deixar passar batido, né, doutor? Não, dinheiro sempre é bom, né? Com certeza. Agora, tem outra informação muito importante também, em relação à Previdência Social. Parece que vários cálculos, várias pessoas estão com os cálculos errados. É isso? Todos os benefícios, Janaína, que o INSS ele paga, geralmente o valor que ele apura, ele pega os salários de contribuição, né? Ele descarta 20% dos menores valores, então ele pega 80% dos maiores valores, ele soma isso e divide pela quantidade de meses que ele somou. O que o INSS acabou fazendo e continua, infelizmente, fazendo? Ele pega todos os salários de contribuições, ele descarta 20%, mas acaba dividindo pelo mesmo número. Então vamos supor, se são 100 salários e ele descartou 20, ele tem que pegar o valor que ele totalizou e dividir por 80. Ele acaba dividindo por 100, então o valor do benefício acaba tendo uma redução. Então todos os benefícios, aposentadoria por invalidez, né? A pensão por morte, que às vezes o beneficiário faleceu, a esposa está recebendo, acidentes de trabalho, né? aquele auxílio de acidente de trabalho, auxílio por doença, todos esses valores, e aqueles também que estavam aposentados por acidente ou por doença e acabou se convertendo em aposentadoria por invalidez, a própria aposentadoria, ela como usou o mesmo valor, acabou esse valor estando menor do que devido. Então, o que nós orientamos esses beneficiários todos, né, que receberam, mesmo aqueles que tiveram um acidente de trabalho, ficaram aí alguns meses afastados. Mas isso a partir de quando, doutor? Olha, desde 1995, 96, que esses benefícios estão sendo calculados errados. Tem um prazo prescricional, né, mas você não consegue receber todo o período, mas pelo menos os 10 últimos anos você consegue receber a diferença. Então, nesses 10 últimos anos, quem teve esse recebimento pelo INSS Isso. teve o cálculo errado. Teve o cálculo errado. 99% dos casos que a gente verifica, os cálculos estão errados. A carta de concessão é um documento necessário para se verificar isso, mas pelo número do benefício também é possível acessar o site do INSS e a gente ter essa carta de concessão. São valores, imagine você, tem empregados da empresa que às vezes teve algum acidente, ou de trabalho, ou precisou se afastar, ficou alguns meses afastado, ele acabou recebendo o benefício a menor, então ele também tem um direito. Então todos que receberam o benefício do INSS, independente qual seja, e continuam recebendo, eles também têm direito de receber essa diferença. Um outro detalhe importante com relação a isso que eles não podem, né, ter um prazo prescricional da data. Vamos supor, se é um auxílio de acidente, se o acidente ocorreu há mais de 5 anos, 8 anos, né, talvez ele não consiga receber. Mas o que nós deparamos é que as aposentadorias, né, os juízes já determinam que já comece a pagar o valor correto e determina que o INSS pague essas diferenças. E tá? isso também não é comunicado a essas pessoas, né? Não, não é doutor? comunicado. Também não. fica ali quem procurar. São direitos que só vão ter aqueles que procurarem, mas a maioria das pessoas não sabem que tem esse direito. E no né? caso, qual que é o procedimento, então? A pessoa que está nessa situação, que está em casa, o primeiro passo que ela deve fazer? Ela deve pegar, verificar se ela consegue o número do benefício, né? Que todo benefício tem um número, procurar um advogado e o advogado vai orientá-la a como se proceder para receber essas diferenças. Tem uma outra informação também interessante, Janaína, com relação àquelas pessoas que foram afastadas, né, que estavam afastadas com auxílio-doença por estar incapacitadas de poder trabalhar e, infelizmente, a perícia do INSS acaba dando alta. E a pessoa ainda não tem condição de retornar ao trabalho. E a empresa não pode readmiti-la porque ela não consegue trabalhar e, ao mesmo tempo, ela não consegue receber benefício. Então, esses casos também pode ser entrado com uma ação judicial e o juiz vai determinar que o perito do juízo faça uma perícia médica e se for constatado que ela não tem condição, ela vai retomar o auxílio-doença e vai receber todo esse período que o INSS parou. Nesse caso, o processo é rápido? O processo é rápido, ele tramita no Juizado Especial Federal, nós temos aqui em Piracicaba e nós temos em Americana.
É porque às vezes a pessoa fica numa situação sem saber como agir. Se Sim. vai trabalhar ou se não vai, né, doutor? E nem outra, fica sem receber. Cessou o benefício, porque está com alta médica do INSS, e também a empresa não pode contratar, porque a pessoa não tem condição de trabalho. Bom, nós tivemos hoje 2 orientações muito importantes, né, doutor? Porque as pessoas de casa não sabiam, muitos não devem estar sabendo dessa situação e podem, então, recorrer aí aos advogados, ao INSS e também, no caso da poupança, ir até o banco que ela tinha a caderneta de poupança. Para pegar o extrato. Muito obrigada pela participação de hoje, doutor. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos aí, bom fim de semana. É isso, a Ação Imediata fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você.